E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 piores setores da bolsa. Pelo menos na minha humilde opinião. Esses são setores que se mostraram ineficientes para o investidor de longo prazo. Ou seja, setores extremamente sensíveis a crises. E o primeiro setor que a gente vai falar vai ser o setor de aviação. E por que exatamente essas empresas não se enquadram no padrão de perenidade ideal que a gente busca para o investimento de longo prazo? Bom, primeiramente, elas não dependem delas mesmas. Elas dependem muito de fatores externos. Ela depende do aeroporto que ela tem que pagar, ela depende do combustível, elas dependem da manutenção dos seus equipamentos, que nem sempre são possíveis aqui no próprio país, e diversos outros gastos que, diga-se de passagem, não são nem um pouco baratos. Apesar do setor aéreo ser um setor perene, as suas empresas não são. E se você observar o histórico desse setor, você vai ver que já passaram diversas empresas desse setor e pouquíssimas delas sobreviveram. Muito se falou sobre isso, mas poucos experimentaram na prática. Coisa que agora as pessoas estão vivenciando com essa pandemia que a gente está vivendo. Obviamente que algumas empresas irão sobreviver e poderão gerar bastante lucro com um tipo de especulação. Mas para o investidor de longo prazo mostrou-se ineficaz esse tipo de empresa. E o próximo setor que a gente vai falar é o setor de frigoríficos. Obviamente que ele faz parte do setor de alimentos, porém diferente dos outros segmentos desse setor de alimentos, às vezes ele acaba influenciando negativamente no ponto de vista do investidor. Além disso, existem fatores também como febres e outros diversos tipos de pestes que podem atrapalhar o negócio. Se observarmos o histórico dessas empresas, vamos ver que diversas empresas desse setor sofreram bastante e muitas delas nem sequer existem mais. Embora seja sim um setor que sempre vai existir, pelo menos na minha opinião, as dificuldades para gerenciar esse tipo de empresas são inegáveis. Afinal de contas, diferente de outros setores, esse setor lida com organismos vivos e que infelizmente são afetados por fatores externos também. Assim como o setor de aviação, eu também acho que é um setor que depende muito de outros fatores que estão acontecendo. Portanto, sempre que eu vou escolher uma empresa, eu busco escolher empresas que independem de outros fatores, ou seja, ela é a própria responsável pelo seu sucesso ou fracasso. E o próximo setor que vamos falar é sobre o setor de construção civil. Embora muitas pessoas achem esse setor um setor magnífico, eu vejo como um setor que tem várias dificuldades e vários problemas em vantagens competitivas. Apenas para iniciar conversa, se nós analisarmos as empresas desse setor listadas na bolsa, podemos perceber que são empresas que não possuem patrimônio. Esse tipo de empresa costuma usar o caixa do próprio adquirente para fazer suas edificações. E infelizmente esse setor depende muito dos ciclos econômicos. Então muitas vezes a economia tem que estar favorável para outros diversos setores para que as pessoas tenham capital suficiente para movimentar esse setor. Então existem diversos momentos onde esse ciclo econômico está favorável e as pessoas ficam bastante empolgadas para investir no setor de construção civil e depois em outros momentos onde isso não está mais favorável, elas não conseguem mais poder aquisitivo para honrar os seus compromissos que começaram. Ou seja, é um setor que não mostra ser resiliente porque depende do ciclo econômico atual que estamos vivenciando. E o quarto setor que a gente vai falar agora é sobre o setor de turismo, que sem dúvida nenhuma é um dos setores que é mais afetado quando a gente tem algum tipo de crise. E uma das coisas que mais afetam esse tipo de empresa é a questão cambial. Ou seja, pelo fato dessas empresas operarem exterior, elas acabam ficando à mercê às vezes do preço de outras moedas, principalmente do dólar. E isso muitas vezes acaba penalizando de forma bastante exagerada essas empresas. E assim como todos os setores que a gente falou anteriormente, diversas empresas desse setor quebraram no passado.
Sem falar que várias empresas que não se adaptaram ou não conseguiram implantar a internet no seu funcionamento acabaram sendo bastante penalizadas com o tempo. Então, devido à chegada da internet, existiram diversos novos mecanismos muito mais atrativos e em preços muito mais interessantes que acabaram, de certa forma, atrapalhando as empresas mais tradicionais de turismo, que não se adaptaram a essas novas tecnologias, digamos assim. E agora, na prática, devido a esta pandemia que estamos vivendo, você pode perceber muito bem o tanto que essas empresas foram penalizadas pelo fato das viagens serem canceladas. Então sim, o coronavírus era algo totalmente imprevisível, mas se você tivesse muito posicionado nesse tipo de empresa, devido a algo totalmente imprevisível e a falta de, digamos assim, blindagem dessa empresa, você seria bastante afetado e teria boa parte do seu patrimônio afetado. E o último setor que a gente vai falar é o setor dos eletroeletrônicos. Esse é um setor que mostrou-se muito pouco resiliente com o passar do tempo. Um dos fatores que tornam o negócio não tão atrativo é o fato da maioria dos produtos serem pagos de forma parcelada, e num país onde a gente teve inflações muito altas na sua história, mostrou-se que levaria muito tempo para a empresa que fez o seu investimento ter o seu capital de volta e muito mais difícil ainda reverter isso em lucro. Ou seja, o seu capital de giro deveria ter sempre um fluxo intenso. Então, em momentos onde não existe esse fluxo intenso, a empresa passa por momentos bastante complicados. Quem sabe na teoria, levando em consideração que os clientes pagariam à vista, ou que vivemos em um país onde a economia funciona de forma muito mais eficaz, seria um negócio até proveitoso. Mas nas situações e na realidade que a gente vive, a gente vê que não é um negócio tão eficaz assim. Mas o vídeo é esse, pessoal. Se vocês gostaram, não deixe de se inscreverem no canal e deixarem o seu like. Valeu, falou e até a próxima!